Oi, meu nome é Ingrid Nascimento, sou CEO do Ciência Estética e Cílios, tenho 10 anos na área da beleza, mais de 50 alunas aprenderam extensão de cílios comigo. E eu tô aqui pela primeira vez no YouTube, esse é meu primeiro vídeo no YouTube. Eu tô até com a minha colinha porque eu não quero esquecer de falar nada com vocês. Esse vídeo é para ser uma apresentação. Eu tô aqui no YouTube por um único motivo. Eu quero tirar mulheres do CLT assim como você, usando a extensão de cílios. E para esse objetivo eu criei esse canal. Eu sei que tem muita mulher que acha que é muito difícil fazer R$ 2.000, mas se você entendesse como que na área de cílios é fácil fazer R$ 2.000, você já estaria me seguindo. Esse canal vai te ensinar a criar uma renda extra primeiramente e depois transformar essa renda extra na sua renda principal em pouco tempo. Eu tenho mais de 50 alunas, como eu disse, e todas elas saem do meu espaço sabendo fazer extensão de cílios, mas você vai aprender de forma online. E por que você deveria me seguir? Bom, eu sou a prova de que você não precisa de ser famosa, reconhecida ou até mesmo ter dinheiro para começar dentro da área de extensão de cílios. Eu tô te falando isso porque aqui dentro desse canal eu vou te ensinar tudo que eu gostaria de ter aprendido do zero. Eu levei muitos anos para aprender tudo que eu sei, mas as minhas alunas já saem meio caminho andado, como eu costumo falar com elas, porque o conhecimento que eu passo para elas é um resumo de 10 anos dentro da área da beleza. E você vai ter acesso a tudo isso, basta me seguir. Aqui eu quero falar sobre técnica, posicionamento, precificação, captação, fidelização de cliente, tudo que você precisa saber para poder ser uma verdadeira Lash Business. Afinal de contas, se você quer aprender com alguém que vive isso de verdade, eu faço os meus atendimentos além de ministrar curso. Eu não quero te enganar. Então eu vou te contar que nem tudo é um morango, tá? Eu não comecei da forma como a maior parte das pessoas começam. Todo mundo pensa em fazer cílios porque sente uma familiaridade, porque gostou da extensão de cílios, e eu não comecei por esse motivo. Então, a partir de agora, eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história. Quando eu comecei a fazer extensão de cílios, eu precisava de dinheiro. Era só isso. Meu pai tinha acabado de falecer, eu abri um salão no meu quarto, mudei para o quarto do meu pai e comecei a fazer os meus atendimentos em casa. Mas eu trabalhava somente com maquiagem naquela época. Então eu não tinha tanta recorrência. A maquiagem, a gente precisa trabalhar muito o fator de ter clientes novos todas as semanas. E era exatamente por isso que eu busquei a extensão de cílios. As clientes precisariam voltar a cada 15, 20 dias para fazer manutenção. Então eu fui até um local fazer um curso de extensão de cílios. E é exatamente por isso que eu te falo que ou a sua instrutora vai te, assim, incentivar, vai ser alguém para você se inspirar, ou ela vai ser o seu trauma, sabe? Nesse primeiro curso que eu fiz, ele foi um curso muito rápido. Depois de um tempo, essa instrutora até me deu um golpe babado, outro dia eu conto pra vocês, mas eu consegui pegar a experiência do que era fazer extensão de cílios, apesar de eu fazer apenas uma extensão, levar mais de 12 horas para fazer apenas uma cliente e não ter tanta supervisão assim da minha mentora. Isso me traumatizou um pouco, mas eu não desisti, porque eu realmente, como disse, precisava de renda. Eu não tinha a opção B, sabe? E durante muitos anos na minha carreira eu não tive. Inclusive, se você tá começando agora, eu te incentivo, não tenha plano B. Todas as vezes que você tiver um plano B, você vai optar por ele, porque você sabe que você tem saída. A partir do momento que eu não tinha saída, eu tinha que fazer a extensão dar certo, eu busquei os meios que eu ensino hoje para as minhas alunas para poder captar e fidelizar clientes. Mas passado disso, eu fui fazer extensão de cílios em casa, comecei a sentir que em casa não estava dando tão certo, porque eu morava sozinha e era muito jovem. Então as pessoas entravam na minha casa e falavam assim, você mora sozinha? Isso tudo aqui é seu. E eu morava próximo a uma comunidade. Eu comecei a ficar com medo de atender ali sozinha. Falei, não, as pessoas não podem entrar na minha casa assim, eu não posso convidar todas as pessoas que eu não conheço para entrar na minha casa. Então eu decidi alugar uma loja. Eu não tinha a mínima noção do que era precificação, do que era captação, do que era estratégia em um negócio. Eu não tinha a mínima noção, eu só sabia colar fios, apenas. Aluguei uma loja num ponto que era residencial, não tinha movimento comercial. Com pouco tempo eu vi que eu precisaria fechar e eu desanimei muito da extensão de cílios, porque uma das minhas primeiras clientes, apesar de eu ter avisado a ela de que eu era iniciante, de que eu levava muito tempo ainda para fazer a extensão de cílios, ela me tratou muito mal, sabe? E isso porque eu levei muitas horas e eu entendo, é incômodo para ficar deitada muitas horas, eu sei que é chato, hoje eu ensino as minhas alunas a irem reduzindo o tempo de aplicação justamente para não passar pela mesma coisa que eu passei, mas eu tive um trauma com essa cliente, a forma com que eu fui tratada pela mãe dela, pela situação que aconteceu ali, sabe? Outro dia eu conto para vocês,
eu fiquei traumatizada e decidi largar a extensão de cílios. Então eu fechei aquele espaço, porque eu vi que eu não tinha condição financeira de continuar pagando aluguel. Eu já estava vendendo meus móveis para pagar aluguel, então eu decidi fechar. Mas voltando para casa, eu passei na frente de um espaço que estava para locação e ele era num ponto comercial, um ponto próximo da onde eu estou hoje. Era um ponto comercial menor, mas era um ponto comercial. Tinha padaria perto, tinha supermercado perto. Então eu decidi alugar. Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Então o que eu fiz? Liguei para a dona do espaço, pedi ela a oportunidade. Misericórdia, vai passar moto toda hora. Grava pro YouTube, é assim, gente. Pedi ela a oportunidade de atender naquele espaço. Se ela me dava um tempo para eu pagar o primeiro aluguel, porque ela não pedia apenas aluguel, ela pedia um calção também. Isso acontece quando você vai alugar uma loja, geralmente você tem que pagar 2 aluguéis. E ela me deu a oportunidade de pagar metade, entrar e pagar o restante depois. Então foi isso que eu fiz. Peguei dinheiro emprestado, da mesma forma que muitas alunas minhas pegam dinheiro emprestado para investir em curso, eu peguei dinheiro emprestado para poder abrir a minha segunda loja, que foi num ponto melhorzinho. Eu passei 1 ano nessa loja sem reformar. A loja tinha infiltração, era terrível de mofo, hiper quente, era muito úmida e para extensão de cílios isso é um perigo em relação à retenção. Então eu tinha muito problema com as minhas clientes dos cílios cair e tudo mais, porque o ambiente não era propício. Aí eu decidi reformar o espaço. Depois de 1 ano eu reformei, consegui me estabilizar. Foi o ano que eu mais investi em conhecimento de marketing e tudo mais. E nesse segundo ano nessa loja, eu decidi crescer ainda mais. A loja estava perfeita, impecável, mas eu coloquei um objetivo na minha carreira desde que eu comecei, de que 1 vez por ano eu ia ter um crescimento exponencial, sabe? Então eu decidi sair daquela loja que eu estava com as minhas clientes fixas, tudo bonitinho, estava na minha área de conforto e fui para minha área de desconforto. Foi aí que o bicho começou a pegar. Eu fiz uma sociedade. O ano que eu passei com a minha sócia foi um ano de muito crescimento e foi durante esse ano que eu aprendi e descobri que eu queria ter um espaço com colaboradoras. Eu queria ter uma equipe atendendo junto comigo. Fiquei 1 ano nessa sociedade, foi muito produtiva, mas a partir daí foi só desconforto. Por quê? A loja que eu estava fidelizada com as minhas clientes, tudo bonitinho, o aluguel era barato, então estava tudo certo. Quando eu decidi crescer, veio o desconforto. E eu preciso que você se prepare, tá? Porque crescer é desconfortável, é dolorido, mas é incrível. A sair de lá, daquela loja, com a minha sócia, e abrir a loja que eu estou atualmente, que é o espaço no ponto mais incrível do meu bairro. É a avenida mais movimentada do meu bairro e hoje eu tenho uma equipe que atende comigo. São 5 colaboradoras que atendem aqui atualmente. Nós somos uma casa de beleza, Sense Estética e Cílios, ele é um ambiente bem grande, depois eu faço o tour pelo meu espaço com vocês. E eu tenho toda uma proposta de atendimento às minhas clientes diferenciada do que o meu bairro costuma proporcionar. Bom, essa é a minha história. Eu empreendo há esse tempão aí, já passei por altos e baixos, então eu acredito que eu tenho um pouquinho para contribuir com a sua história. E por que eu fiz questão de te contar logo nesse primeiro vídeo todas as coisas que eu passei? Para que você entenda que não é fácil. Empreender não é um morango, eu não espero que você não sinta a sensação de querer desistir ou voltar para o que é confortável para você. Mas eu preciso que você não desista do processo, porque ele é dolorido, mas é recompensador. E eu mesma não acredito que eu cheguei no meu potencial máximo. Eu espero ainda crescer muito e aguardo a crescente dos próximos anos. E eu quero que você me acompanhe nessa jornada também, mas cresça junto comigo. Fica um convite, segue esse perfil, entra para a área de cílios e eu tenho certeza que você vai depois me contar a mesma história de vitória. Esse é só o começo.